Glória a Deus. Espera todo mundo no chat para a gente ler. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Amém? Vamos ver então? Aleluia. Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: 15:10. arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ele madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. Eles disseram: Saul já chegou ao Carmelo. E este levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. E veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque. E as trouxe porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera-te, declaro que o Senhor me disse esta noite. E ele me disse: fala e diz a Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruíram totalmente. Mas o povo tomou o despojo das vacas e o melhor do que estava condenado para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor dando prazer em holocausto e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfir é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao Senhor e dei ouvido a sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me meu pecado e volte comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para seguir, lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel disse: o Senhor te tem rasgado de ti hoje o rei de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor que tu. E também aquele que a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. E disse-lhe: então pequei ontem, porém, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volte comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então voltando Samuel seguiu Saul, e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei de Amaleque. E Agag veio e animosamente disse a Agag: na verdade já passaste a amargura da morte. Disse Samuel: assim como tua espada desfilou as mulheres, assim ficará desfilada tua mãe entre as mulheres. Então
Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi para Ramá e subiu a sua casa em Gibeá de Saul, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Aleluia, porque Samuel teve dó de Saul. Amém, irmãos? Até aí, glória a Deus. Pode se assentar ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a A palavra do Jesus. Senhor, irmãos, está falando aqui de uma ordem dada pelo profeta Samuel a Saul. E ali Saul estava ali reinando sobre Israel. Ele era o rei escolhido não por Deus, mas aos olhos do povo. Ele era um rei que agradava ao povo. E ali ele foi ungido através de Samuel pela ordem de Deus para que fosse rei de Israel. E a palavra diz, se você voltar um pouquinho atrás, foi dando ordem para destruir ali os amalequitas, os filisteus. E a palavra diz que ali Samuel, quando foi dando ordem de destruir os filisteus, foi dando ordem para que ele esperasse Samuel chegar. Aleluia. Para que se oferecesse um sacrifício ao Senhor, e ali teria resposta. E a palavra diz que demorando-se os dias, Samuel não chega. Samuel não chega, e passamos de 7 dias. Saul ele fica disperso. Aleluia. E ele pega o sacrifício, e ele mesmo faz o sacrifício ao Senhor e oferece o holocausto. E a palavra diz que ali, irmão, Samuel chega no momento que ele está sacrificando, e Samuel repreende. E Samuel fala: Saul, o que fizeste? O que fizeste? Ele fala: não, profeta, tu demoraste e não vieste, eu mesmo fiz o sacrifício. Glória a Mas a ordem Deus. para que esperasse. Era para que esperasse. Aleluia. O Senhor, e ali Samuel exorta Saul para o Senhor confirmaria o teu reino para sempre. Mas por causa disso, o Senhor já não vai confirmar o teu reino. E ali, irmãos, começa a desobediência de Saul, rei de Israel. E ali ele dá outra ordem a Saul. A palavra diz que Deus se lembrou de que os amalequitas tinham feito lá quando o povo saiu do Egito. E no meio da caminhada no deserto, ele se lembrou do que eles fizeram ao povo de Israel. E Deus deu ordem ali para que Samuel fosse até Saul e para que Saul destruísse todo o povo amalequita a fio da espada, desde o boi, o gado, até o de mamar, tudo, irmãos. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Era um tempo que teria que se cumprir, porque a palavra diz que era olho por olho, dente por dente, né? Não era o tempo da graça, e era dado ordem, foi dado ordem para Saul. E a palavra diz que Saul saiu Oh, para aleluia. destruir os amalequitas. Eu creio, Jesus. E a palavra diz que aquilo que era desperecível, aquilo que era vil, ele destruiu. Mas o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, ele trouxe e poupou. E até a vida do rei, ele poupou. E ali Deus fala com Samuel. Deus avisa Samuel e Deus fala: Saul rejeitou a minha ordem. E Samuel espera e madruga até a chegada de Saul. E Saul chega e ele fala: Senhor, profeta, executei a ordem do Senhor. E ali Samuel fala: mas que ungido é esse de vaca? Que barulho de ovelhas que estão ouvindo? É esse Samuel. É esse Saul. Glória a Deus. E ali ele tenta se justificar, mas é que o povo não quis destruir tudo. Os meus homens
viu que havia coisas boas e não quis destruir, mas a ordem do Senhor era para que se executasse tudo, se destruísse tudo, e tu rejeitaste a ordem do Senhor. E a palavra diz: assim como Samuel rejeitou, como Saul rejeitou, Samuel disse para Saul: assim o Senhor te rejeita como rei de Israel, porque rejeitaste a ordem do Senhor. Glória a Deus. E eu olho a palavra de Deus, irmãos, eu vejo como Deus, Ele é um Deus que observa as coisas. Nós vivemos um tempo em que muitos têm rejeitado, Verdade. muitos não querem. A palavra diz que Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É verdade, Pai. Nós vivemos um tempo da graça, mas nosso Deus é juiz. Ele é o Deus que julgará as nações, Verdade. fará justiça. E às vezes eu olho aqui, Saul, ele rejeitando os mandamentos, rejeitando a ordem que foi dada através do profeta Samuel. E ali ele fez, ele ofereceu, ele fez o que não agradava ao Senhor. As ordens que foi dada, ele fez segundo o seu coração e quis se justificar. Aleluia. Diante do profeta. Ele quis achar argumento. E o profeta, ali olhando e vendo aquela situação, ele quis achar argumento diante do profeta. Ele quis se justificar, não, porque eu vi assim que não adiantava fazer isso, que foi dessa forma que o profeta falou. Mas a ordem do Senhor era para que se cumprisse o seu mandamento, Saul. Eu creio, Jesus. E ele fala: não, mas os homens estavam com fome, né? A gente poupou o melhor. Eu digo para você, meu irmão, Deus, Ele quer o nosso melhor. Glória a Jesus. Deus, Ele vai querer o teu melhor. Eu Deus creio. vai querer que você dê o teu melhor para Ele. Aleluia. A palavra diz que dois homens sacrificaram ao Senhor, Caim e Abel. A oferta de Abel foi aceita diante do Senhor, mas a de Caim foi rejeitada, porque ofereceu o que era desprezível, ofereceu o que não agradava ao Senhor, e Deus rejeitou. Deus fala para nós nessa noite, meu irmão, que Ele quer o teu melhor, que Ele almeja o teu melhor. É, Jesus. Quem vai olhar para você vai ver o teu melhor. Dê o teu melhor ao Senhor. É verdade, Pai. Faça o teu melhor para Deus. Verdade. Ofereça o teu melhor ao Senhor. Glória a Deus. Porque muitas vezes o Senhor, Ele nos chama, irmãos. A palavra diz que os olhos do Senhor estão em todo o redor, contemplando os bons e os maus. Ele está vendo nossas atitudes, está vendo a nossa caminhada, está vendo a nossa busca, está vendo o que nós estamos dando para Ele. O Senhor está contemplando, Ele está vendo, irmãos. Aleluia, Deus. Faça o teu melhor, doa o teu melhor para o Senhor, dê o teu melhor para Deus. Eu me lembro, irmãos, domingo eu estava pregando e eu falei para os irmãos lá, eu falei assim: irmãos, vocês estão abrindo o culto, tem as escalas lá do dia de Isabel, o pessoal abriu o culto que a gente fez, e eu falei para eles: eu abri culto 7 anos na minha vida. Já vez que eu abria culto na quarta, às vezes eu abria culto no sábado e abria culto no domingo, e não tinha obreiro, eu fazia isso. 7 anos eu abri o culto. E às vezes as pessoas falam: mas a pessoa está à frente, mas a pessoa não vê lá atrás. A gente se esforça, o que a gente faz. Então, o Senhor vê, irmãos, né? O Senhor vê o seu sacrifício. O Senhor vê quando você se esforça. Deus vê, irmãos. É verdade. Eu falo para os irmãos assim: vocês estão abrindo aí, cada dia um abre o culto. Eu abri culto 7 anos. E às vezes, tinha vezes que na semana eu tinha que abrir culto 3 vezes. A gente chegar lá e orar. O período de oração, orar e fazer a porta do culto, até a hora de passar para o pastor, tinha que fazer esse pirar.
E não teve tempo, porque eu creio que Deus ele vê. Glória a Eu creio Deus. que Deus ele contempla. Eu Eu creio creio. que Deus ele olha, irmãos. Ele vê o nosso esforço. Aleluia. Ele vê aquilo que você faz, mas ele fala: eu quero o teu melhor. Eu quero que você dê o teu melhor. Eu quero que você doa o teu melhor. Eu creio. Eu quero que você entregue o teu melhor. Aleluia, Jesus. Deus, ele pediu ali para Saul fazer o melhor. Mas quando não se faz, olha a perda. Muitas vezes Deus tem bênçãos preparadas, irmãos, reservadas. Deus tem algo para entregar. Mas muitas vezes, irmãos, se perde. É Porque o verdade. Senhor ele contempla. Glória a O Senhor Deus. ele vê quando você se doa. A palavra diz que o Senhor sonda Esse e coração. nos conhece. Ele conhece a nossa vida, irmãos. Ele conhece a nossa caminhada. Ele conhece o nosso esforço. Ele conhece quando você dá o teu melhor para Ele. Ele conhece. Oh, Às vezes aleluia. nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas querem dar o pior para Deus, querem receber o melhor. As pessoas querem dar o resto para Deus e querem que Deus envie o melhor. Verdade, Jesus. Não é dessa forma. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o melhor para o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de tal maneira. Tem uma palavra que diz assim: o amor de Deus é maior que o amor de mãe. Ainda que a mãe viesse se esquecer do seu filho, eu todavia não esquecerei de vós, diz o Senhor. Eis que vos tenho gravado as palmas diante das minhas mãos. O Senhor contempla-nos. O Senhor ele contempla a nossa atitude. O Senhor ele vê, muitas vezes ele dá uma hora para ver o que há dentro de nós, para ver se estamos dando o nosso melhor para Ele, se estamos doando o nosso melhor para Ele. Eu me lembro, irmãos, que eu congregava, dava 100 km da minha casa, onde eu congregava. Eu colocava o meu violão nas costas e ia de moto, que às vezes o tempo dava aquela fechada na de moto, meu Deus do céu. E eu montava na moto e acelerava, falava: pai, guarda o tempo aí. E o tempo que eu chegava em casa, você guardava a moto assim, falei: Jesus, Senhor me guardou até aqui. Quantas vezes, irmãos? Pastor, uma vez o pastor foi ousado, né? Falei assim: vamos fazer uma campanha na sexta-feira, da meia-noite às 2 da manhã, de joelho na igreja. E eu fiz, irmão. Começamos uns 10, terminou eu, pastor. 2 horas, no final doeu o joelho ali, um frio, e a gente ali, irmãos, de joelho, orando da meia-noite às 2 da manhã, clamando, e ali frio, jogava a minha blusa ali, minha touca, e estava na moto igual. Aleluia. Depois, mas eu creio, irmãos, que o Senhor contempla. Tudo aquilo que a gente faz, o Senhor contempla. Eu creio, Jesus. Existe o livro das obras, irmãos, está escrito lá. É verdade, Deus. Aquilo que você faz, o Senhor está escrito, o Senhor está vendo. Eita, O Senhor está contemplando. Ele está olhando o teu sacrifício. Ele está olhando o seu esforço. Ele está vendo. Quando você fala: não, Senhor, eu vou fazer. Vou dar o meu melhor para ti. Eu vou entregar o meu melhor para ti. O Senhor está vendo. O Senhor está contemplando, irmãos. Ele está olhando. A gente tinha um grupo, a gente fazia evangelismo, a gente saía nas madrugadas. E era, eu me lembro disso até hoje, irmãos. A gente saía do calçadão, ia na leste-oeste, descia da Bandeirantes, com um monte de panfleto na mão, pregando em nome de Jesus. A gente ia na exposição, tinha exposição, e falava do amor